Eu espero que hoje, pelo menos hoje, vocês e eu nos achemos nesse estado de espírito que não se satisfaz facilmente, que é capaz de intensa paixão. Porque é só quando o espírito está totalmente descontente que pode haver uma paixão, uma intensidade. E você necessita dessa intensidade, da energia da paixão para poder descobrir o que é a vida religiosa. De outro modo, nós vamos continuar vulgares, estreitos, limitados e a funcionar com uma mente de segunda mão. Portanto, uma mente ineficiente, que nada conhece de original. Assim, esse descontentamento total dá essa paixão, porque a verdadeira paixão não tem motivo. Ela não é estimulada por nada de objetivo ou de subjetivo. Só quando o indivíduo está completamente insatisfeito com tudo, com suas relações, com sua mulher, consigo mesmo ou com a sociedade, com todas as formas de fuga oferecidas por outro, ou então inventadas por ele próprio. Só então possui essa extraordinária energia. E dessa energia você precisa. Descobrir o que é a vida religiosa não significa descobrir o padrão da vida religiosa, o que fazer, que roupas usar, o que pensar, como se controlar, permanecer celibatário e todas essas futilidades. Significa ter aquela energia sem motivo e nem direção. E essa energia só vem quando há aquele descontentamento profundo, insolúvel, impossível de satisfazer. Se isso está claro, e eu espero que nós estejamos em comunicação, em comunhão uns com os outros, não verbalmente. Se nos acharmos nesse estado de comunhão, podemos então começar a investigar o que é a vida religiosa. Porque a mais elevada forma do pensar é o pensar negativo. Estranho, não? Quando começa a se livrar de tudo o que te atravanca a mente, das chamadas acessões positivas de tantos mestres, de seus sacerdotes, dos políticos, dos seus gurus, ou do que tem lido, só então a mente pode discernir, pode ver claramente a verdade no falso. E isso é o pensar negativo. Em virtude desse processo negativo de olhar, de observar, de se atentar, você vai descobrir o que é o verdadeiro. Então, assim, o descobrimento do que é verdadeiro no falso é a origem do descontentamento. Não só naquilo que o orador diz, mas em tudo. No que dizem os políticos, no que fazem os seus gurus, os seus livros, os líderes do seu partido. Ver o que é falso. Ver também a verdade no falso. E ver a verdade como verdadeira. Isso só é possível quando a mente se acha naquele estado de negação. E, portanto, ela tem a capacidade de discernir, de olhar, de observar, de ver. E é isso que nós vamos fazer juntos, a fim de que a nossa mente se torne livre para observar e não mais atravancada de ideias, de fórmulas, de conceitos. O selvagem, o homem mais primitivo, ele teme insignificâncias. Ele tem medo dos ventos, ele tem medo das estrelas, ele tem medo do céu. Tem medo da beleza de uma árvore à noite, do trovão. E nós, os sofisticados, os educados, também temos medo. A nossa mente está repleta de coisas.
Pensar negativamente é o começo da inteligência. E dessa inteligência você tem necessidade para poder investigar o que é o verdadeiro e o que é falso nas coisas que o homem aprendeu desde a infância, seja como religião, como dogma, como crença. Seja a crença do comunista com os seus sacerdotes e deuses, seja a crença de outros com outros deuses e o que for. Dessa inteligência você necessita para questionar, para investigar, para descobrir o que é verdadeiro por você mesmo, sem precisar ser instruído por outra pessoa sobre o que é a verdade. Porque dessa maneira você vai permanecer uma entidade de segunda mão, entregue ao sofrimento, à ansiedade, ao conflito constante. Vamos comungar a respeito das coisas chamadas religião. Eu não vou atacar a religião e, portanto, você não precisa defendê-la. Fique tranquilo. E nem tampouco eu vou atacar vocês ou tentar persuadir vocês a aceitar uma certa coisa. Eu quero que nós vamos juntos examinar a mente que confere um significado religioso à vida. Em primeiro lugar, toda crença num padrão de vida, seja uma vida comunista, seja socialista, seja religioso, ele bloqueia a mente ao claro percebimento. Você tem, obviamente, inumeráveis crenças, porque você é hinduísta, cristão, muçulmano, ou sabe Deus o que mais. E você vive ou tenta viver em harmonia com seus respectivos padrões de crença. Se você é comunista, você tem certas ideias, certos conceitos, que se tornam o padrão da sua existência. Portanto, a sua mente nunca vai estar livre para investigar, para olhar, para observar, para ser apaixonada. Nós temos crenças porque temos medo. Você crê em Deus, ou crê em Marx, ou em qualquer outro, porque você tem medo da existência da vida. Eu peço que você procure se observar e não fique apenas escutando as minhas palavras. Observe-se, por favor. As inumeráveis crenças que tem e trata de descobrir por você mesmo a origem dessas crenças. Você vai ver que nas raízes mesmas das suas crenças, está o medo, o desespero, o desejo de fuga à monotonia da vida diária, a sua diária solidão, a insuportável deficiência do nosso existir. É por causa de tudo isso que temos crenças, que temos dogmas, que temos rituais, bandeiras, nacionalidades. Portanto, a mente religiosa, ela não tem crença, só lhe interessam os fatos, e não as crenças ou opiniões a respeito dos fatos. A vida se torna muito simples quando só lidamos com fatos, com o que há dentro de nós e não fora de nós. Quando não tem opiniões, projeções, preconceitos, conclusões sobre os fatos, você está apto a lidar com eles de forma equilibrada, racional e eficiente. Mas quando você se aproxima de um fato, com uma porção de opiniões, de conclusões, com os ditos de outras pessoas, você está se aproximando dele com uma mente confusa,
com uma mente que nunca vai compreender o fato. A mente que está investigando a vida religiosa alcança o ponto em que se vê sem crenças, porém apenas com fatos. No momento em que, por você mesmo, você fizer esse descobrimento, você tem a energia da liberdade e está em condições de lidar com um fato sem emocionalismo nem sentimentalismo. Mas no momento em que tem sentimentos e emoções a respeito do fato, você está então completamente perdido. Essa é a primeira coisa que cumpre perceber, que a mente que é religiosa, ela não tem crença de espécie alguma, em tempo algum. Está então a enfrentar fatos de momento em momento, e esses fatos, eles mudam. A mente, portanto, ela tem de estar extremamente vigilante para acompanhar o movimento dos fatos. Quando não tomamos posição a respeito dos fatos, nós estamos sempre num estado de investigação e, portanto, num estado de tremendo descontentamento. No investigar do fato, você verá que todas as religiões se baseiam na crença. Você crê em Deus, você crê na salvação, você crê em Jesus, você crê nisso, naquilo e naquele outro, e ao redor dessa crença você se organiza. Eu não sei se alguma vez você já refletiu sobre o que é a verdadeira cooperação. Como sabe, ninguém pode vir nesse mundo se não houver cooperação. Aqui nós vivemos em conflito quando não se é um ente humano total disposto a cooperar. E quando se é capaz da verdadeira cooperação, também se é capaz de não cooperar. Para a maioria de nós, a cooperação está baseada na compulsão da autoridade, estimulada pela promessa de recompensa ou a ameaça de punição, ou então no lucro que proporcionará. Ou então também o indivíduo pode se ver forçado pelas circunstâncias a cooperar. Por favor, tenha a bondade de se observar e ver que estamos falando a respeito de um fato, e que não se trata de uma opinião que o orador está externando. Cooperamos em torno de uma ideia, como a ideia comunista, a ideia religiosa ou a ideia do nacionalismo, e a isso nós chamamos cooperação. Mas a verdadeira cooperação, ela nunca está subordinada a nenhuma autoridade. Ela não está baseada nem em recompensa, nem em punição. Ela está baseada, sim, na compreensão do fato, e não em teorias. Todas as religiões são de fabricação humanas. Elas são organizadas pelos sacerdotes, pela necessidade de se oferecer uma certa esperança ao homem, cuja vida é um tormento. Sua vida é transitória e ele a vive na agonia. Por isso o homem inventa o sacerdote, o Deus, e essa invenção é devidamente organizada, como acontece no Ocidente. Quer se trate da organização da chamada Igreja Cristã, quer se trate da organização da Igreja Comunista, ambas são exatamente a mesma coisa. Porque uma se acha bem organizada e bem firmada, graças à tremenda autoridade da tradição, da prosperidade, da hierarquia e tudo mais. E oferece uma fuga da vida através de rituais, do dogma, da crença. E a outra aspira à utopia, ao estado perfeito. Então, ao perceber isso, ao perceber o fato, não se há um Deus ou se não há Deus,
Porém, o fato de que deseja fugir à vida, ao perceber o fato, você não pertence mais a religião alguma. Você já não pode ser hinduísta, budista, cristão, muçulmano, comunista ou o que quer que seja. Você já não vai estar envolvido na rede das crenças. Você vai começar a ver o que há de verdadeiro no falso, sendo o falso aquilo que o homem criou através de séculos e mais séculos e mais séculos, na forma de um padrão religioso, ou um padrão social, ou um padrão familiar. E ao perceber esse fato, você vai estar livre de todos os conceitos religiosos relativos à vida. Mas isso não significa que você se torna materialista, pois você já é. O que realmente te interessa na vida é o dinheiro, a riqueza, o sexo, o gozo de algumas poucas coisas. E por cima disso você estende um manto, usa de um certo conjunto de palavras, tais como vida espiritual, o agora e etc. Assim, o percebimento do fato é o começo da vida religiosa. Não o fato conforme você quer, não o fato conforme você espera que ele seja. Por exemplo, o percebimento do fato que é a morte, sem ter uma teoria a respeito dele. Você tem, então, a possibilidade de compreender o que deve ser essa coisa extraordinária. Você pode, então, aplicar toda a sua energia nesse fato. Da mesma maneira, para poder descobrir, e não apenas ficar repetindo interminavelmente citações do Gita, dos Upanishads, da Bíblia, para poder descobrir por você mesmo se algo existe além dos limites humanos, além das coisas criadas pelo pensamento, você deve estar livre de todas as complicações religiosas, de toda a autoridade religiosa, de todos os livros que os instrutores te impingiram, de modo que a sua mente, a sua própria mente, e não a de outra pessoa, se torne capaz de descobrir se existe algo de sublime. Para descobrir, a mente deve estar livre. De outra forma, ela é incapaz de descobrir. Se a sua mente é medrosa, se ela é ávida, ambiciosa, fútil, assustada, isolada em sua própria nacionalidade, em seus próprios compartimentos, como pode ela ser livre para investigar? Assim, o condicionamento religioso ele deve ser despedaçado para que possa ver a verdade no falso e libertar sua mente das crostas que a recobrem, dos temores que a afligem. A mente religiosa não tem crença nenhuma, o que não significa que ela seja ateísta, pois isso constitui uma outra forma de crença. Um crê e o outro não crê, mas ambos são idênticos. A mente que investiga, ela não se deixa prender em nenhuma dessas armadilhas. Então você vai ver que a mente religiosa não se ajusta a nenhum padrão. Em geral, nós ansiamos por nos ajustar. Observe a você mesmo, interiormente, e você vai ver que está ajustado ao padrão de vida social, ao padrão da atual existência de avidez, de inveja.
a estrutura psicológica da sociedade. A essa nós nos ajustamos com a maior facilidade. E nesse conformismo ficamos perpetuamente enredados. Eu não estou me referindo ao satisfazer as exigências da moda e a outras exterioridades. Eu me refiro à profunda exigência psicológica de ajustamento. Pois no nos ajustar, nós encontramos satisfação. No nos ajustar, encontramos um certo sentimento de segurança. No nos ajustar, não há o medo de perdermos o nosso emprego, de perdermos a nossa mulher ou o nosso marido. No ajustar-nos, nós ficamos seguindo o padrão dia a dia, de modo que a nossa mente se torna mecânica e não há mais uma necessidade de pensar, de questionar, de indagar, de exigir. Por isso temos, a maioria de nós pelo menos, tanto empenho em nos ajustar. E esse conformismo se expressa na nossa chamada vida religiosa. O conformismo determinado por um padrão religioso é esse, que para alcançar Deus você deve ser um sannyasi, um monge, você deve levar um certo tipo de vida, ser celibatário, se tornar um eremita das montanhas. Vocês conhecem o padrão estabelecido através de séculos da vida religiosa. A chamada vida religiosa do sannyasi, do monge, é uma fuga à vida, a negação da vida. O sannyasi, o monge, ele criou esse padrão que ele considera. Ou os outros o ensinaram a considerar esse padrão como o padrão que, através da dor, através do sofrimento, do sacrifício, da disciplina, ou então no controle, o vai conduzir finalmente a Deus. Precisamos de uma mente nova e não de uma mente torturada. Nós precisamos de uma mente lúcida e não de uma mente tão vulgar, tão disciplinada, tão controlada, tão dividida, que se tenha tornado completamente imprestável. Assim, o homem religioso, ou a vida religiosa, ou a mente religiosa, não se empenha em fugir da vida. A vida que é fome, que é sexo, que é avidez, que é ambição, alegria e todas as agonias do existir. Dela não se pode fugir através de nenhuma forma de misticismo. O místico foge através de uma fantasia, de uma experiência, ou então se hipnotiza para entrar num certo estado. Mas o homem religioso, ele não é um místico. Ele não cai em êxtase, ele não projeta coisa alguma no futuro, não hipnotiza a si próprio no presente. E ao ter percebido tudo isso, você verá totalmente sozinho. Nós precisamos estar sós, não isolados ou postos em um canto pela vida. Porque estar só significa que o indivíduo está livre do medo, ele está livre da avidez, ele está livre das influências corruptoras da inveja. O indivíduo que está só, sem se ver torturado pela solidão. A mente tem necessidade de estar só. E esse é um estado extraordinário. Mas não se trata de uma coisa fácil, porque a mente, muito prontamente, se deixa influenciar pelo que lê, pelo que pensa, pelo ambiente. É necessário estarmos conscientes das influências do ambiente e atravessá-las diligentemente, sem nos deixarmos apanhar por nenhuma delas. E então, estarmos sós.
Não sei se alguma vez você percebeu ou se perguntou a você mesmo o que é a beleza. Provavelmente você não teve tempo ou oportunidade de fazer isso. Aqui nesse país, considera-se uma vida simples usar uma tanga, tomar uma só refeição ao dia e não contemplar as montanhas, os rios, as flores e os céus tão cheios de vida. Rejeita-se a beleza. Olhe para a sua própria vida. Considere bem o que se está dizendo. Não rejeite isso. Considere bem a sua própria vida. Observe-a. Já olhou para uma árvore? Já se deleitou com ela? Com a sua forma, a sua cor escura? A folha banhada de sol, a faiscar, a dançar? Já olhou o rio, o rolar das suas águas? Você já esteve em comunhão com ele? Já olhou para o rosto de uma outra pessoa? Já olhou para uma mulher ou um homem? Já viu a beleza de um rosto? A beleza para a maioria de nós está associada ao sexo, ao prazer, e por isso a pessoa religiosa diz: não olhe a beleza. Remova ela da sua vida. A mulher é perdição. Você sabe quantos contrassensos se dizem? E ainda assim rejeitamos a beleza. Pensamos que vida simples significa usar uma tanga, alimentar-se uma vez por dia. Isso é o que se costuma chamar uma vida simples. Interiormente, o indivíduo pode estar em ebulição, arder em desejos, em sua concupiscência, na ânsia de dominar, na ânsia de poder, na ânsia de ser considerado uma personalidade popular, de ser saudado como um grande homem. Mas, exteriormente, ele tem o símbolo da simplicidade. É preciso perceber a falsidade disso, perceber a verdade no falso. A simplicidade está dentro ou fora. A mente religiosa deve saber o que é a verdadeira simplicidade. A verdadeira simplicidade não é austeridade, disciplina, porque ser simples, realmente, interiormente, é ser austero. A simplicidade implica uma mente que é capaz de estar só, que para a sua felicidade, para o seu conforto, para a sua segurança, ela não depende de nada externo. E só a mente interiormente simples é capaz de estar só. Só a mente simples, religiosa, é capaz de ver a beleza. E sem a beleza, não há vida religiosa. Beleza significa sensibilidade. Sensibilidade à sordidez, à miséria, à desordem. E também sensibilidade à beleza de uma árvore, de uma pessoa, de um gesto, de uma palavra, de um sentimento. Se não tem beleza, o que significa ser sensível, como pode ser sensível à realidade? A realidade, e não as imagens esculpidas pela mente e pela mão, é a beleza. A mente religiosa é sensível e, portanto, ela é capaz de ver o que é verdadeiro na sordidez e de ver o que é belo. A mente religiosa só pode ver a beleza quando há paixão. Ela pode olhar para uma árvore, olhar para um belo rosto de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Mas se atrás desse olhar não há paixão,
ele não vai conseguir ver a beleza. Por paixão eu não entendo o desejo carnal ou sexual. É ver simplesmente o homem rico que passa em seu carro, a ave que voa, a folha que cai à margem do caminho. Para ver, você precisa de paixão. Do contrário, você está apenas olhando. Assim, o homem religioso, a vida religiosa, a mente religiosa, vê o fato e, portanto, se acha num estado de sensibilidade. Também só a mente religiosa sabe o que é o vazio mental. A mente vazia não se acha num estado de vacuidade, de inanidade. Ela está extraordinariamente vigilante, atenta, sensível. Nenhum centro tem e, portanto, ela cria espaço. Só a mente que nenhum centro tem, que tem o espaço da imensidade. Só essa é a mente religiosa. E só a mente religiosa é criadora. E nós não sabemos o que é ser criador. Nós somos capazes de inventar. Nós somos capazes de inventar uma máquina nova, uma nova maneira de falar, um novo conceito da vida. Mas não pode haver criação quando não se compreende o amor. O amor, a morte e a criação, eles andam de mão dadas. O amor não é memória, não é uma ideia, não é um conceito. O amor não é profano nem divino. O amor não é compaixão, sentimento e emoção. A compaixão e a emoção estão contidas no ciúme, no ódio. Mas quando o ódio, o ciúme, a inveja, a avidez, a ambição, o desejo de poder deixa de existir, porque a pessoa percebe a verdade no falso, então desse percebimento nasce o amor. E o amor não pode existir se não houver a morte de ontem, do minuto passado. Porque nesse caso ele é apenas uma continuidade do que se foi. A mente religiosa é criadora. Não escrevendo poesia, prosa ou espalhando tintas numa tela. Essa não é uma mente criadora. A mente criadora é aquela que se encontra numa total mutação. E só então, nesse estado extraordinário, que nada tem de místico, que não representa uma fuga à vida, é possível a existência do eterno. E só essa mente é capaz de resolver os problemas do homem.